Deus por esse momento ímpar, onde nós temos o privilégio de compartilhar com os irmãos aquilo que Deus tem colocado em nossos corações e por conseguinte, para o coração da igreja também, em relação à sua palavra. Mas antes eu quero pensar um pouquinho no nosso contexto de mundo ou de sociedade. Nós vivemos dentro de uma sociedade exageradamente sedutora. Tudo é voltado para uma certa sedução em todas as áreas da nossa vida. Haja vista as propagandas como são feitas, elaboradas, sendo massificada na mente das pessoas, e as pessoas, na maioria das vezes, elas consomem o produto exatamente por conta dessa sedução exagerada, ou dessa, vamos chamar assim, de tentação, né? Seria à vista da palavra de Deus, seria uma tentação. E o grande problema é como nós nos portamos diante dessa situação. Quando nós estamos sendo seduzidos por algo, talvez não necessariamente algo que seja ilícito ou seja pecado, mas como que nós avaliamos para fazer essa escolha? Como nós nos portamos diante de toda essa gama de sedução que nós vivemos no contexto de mundo e tomamos decisões sábias? É nisso que nós queremos pensar nesta manhã, e eu já convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 13. Gênesis 13. Eu estarei lendo, os irmãos acompanhem, da palavra de Deus que nos diz: Saiu, pois, Abrão, ele e sua mulher, e tudo que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez suas jornadas no Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito, e aí Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tenda, e a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores de gado de Abrão e os pastores de gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam na terra. Disse Abrão a Ló: Não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Que Deus possa aplicar a sua palavra em nossos corações. Vamos orar. Pai Santo, nós somos gratos ao Senhor, gratos pelo privilégio de estarmos diante do Senhor e poder prestar um culto a Ti. Agora, diante da leitura da Tua palavra, rogamos ao Teu Espírito Santo,
desvenda os nossos olhos para que possamos contemplar as maravilhas da tua lei. Também com a finalidade de vivermos de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, e que possamos frutificar para toda boa obra, e crescendo no pleno conhecimento do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, eu quero pensar com os irmãos nesta manhã sobre um tema que é o perigo da escolha por aparência versus a confiança em Deus. O perigo da escolha por aparência versus a confiança em Deus. Mas antes de prosseguirmos, este capítulo, vemos aqui uma recapitulação da trajetória de Abraão, lembrando que ele estava se dirigindo para a terra prometida, a qual Deus havia já prometido a ele, conduzido ele neste caminho. Tá? Então, Abraão, um pouquinho antes, capítulo 12, Abraão ele é classificado ou qualificado como homem de fé. Lá no capítulo 12, até pela atitude dele de sair da terra aonde estava e ir à terra que Deus havia prometido, ou que daria a ele. Também Ló, ele também é um homem que é conhecido como um homem justo. Eram homens de Deus. Algumas diferenças entre eles. Um era um homem justo, o outro era um homem de fé, e mais outras diferenças nós vamos observar dentro do texto, que vai levar com que fazer com que cada um tome decisões diferentes, tá? Com mais sabedoria, e possam assim dar um destino, por assim dizer, ao seu futuro. Embora Abraão e Ló crescem em Deus e numa vida reta, Abraão estava pronto para seguir a Deus até o desconhecido, enquanto Ló fazia o que lhe parecia reto. A narrativa do capítulo 13 diz que Abraão havia aumentado em muito a sua riqueza. Sua riqueza consistia em ouro, prata, bem como e gado. Está no verso de número 2. Enquanto a riqueza de Ló se baseava em rebanhos, gado e tendas. Ambos eram ricos. Devido a essa multiplicação das suas riquezas, dos seus animais, os dois começaram a se deparar com um teste de fé. Os dois estavam diante de um teste de fé. A terra de Canaã não era apenas uma terra onde ocorriam secas e fome de toda a forma. Os pastores que só podiam ser sustentados ali, o seu rebanho, eram poucos, não podia ser aqueles dois povos, ou aquelas duas famílias com as suas riquezas. Os servos de Abraão, com os servos de Ló, eles começaram a se desentenderem. Isso nós lemos aqui no relato, a respeito de quê? Do direito da terra. Quem é que tem o direito da terra? A terra é de quem? Enfim. Então, cada um se achava no direito de possuir ali uma parte da terra, ou toda aquela terra. Como se não bastasse essa dificuldade entre eles, eles também se depararam com outro problema, que era a habitação dos cananeus e dos fariseus naquela terra. Quando eles chegaram ali, eles já estavam nos arredores da terra, e eles estavam numa iminência de repente, uma guerra. E se eles estivessem em conflito, isso pioraria ainda mais. Então, era todo um contexto que precisava de muita sabedoria, de muito entendimento e da bênção de Deus para que se tomasse uma decisão. Abraão, com o intuito de evitar essa contenda com seu sobrinho e os pastores desse, agiu de que forma? Generosamente, com benevolência, dando a Ló a oportunidade da escolha. Não, você escolhe para onde você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Não convém que nós fiquemos brigando.
Só que já nós aprendemos uma grande lição de sermos crentes, servos de Deus, pacificadores, de evitar contendas no nosso contexto por conta de determinadas escolhas. Se temos a confiança em Deus, Deus vai guiar as nossas escolhas. É claro que precisamos ter um olhar espiritual, ter discernimento espiritual e realmente uma intimidade com Deus para tomarmos decisões e fazermos escolhas sábias, mas nunca entrar em contenda, nunca entrar em conflito, em rota de colisão. É isso que Abraão faz com o seu parente Ló, seu sobrinho. Não convém, somos irmãos, somos parentes. Isso não é digno de uma família, viver em confusão, viver em contenda. Então, escolhe para onde você quer ir. O que você quer? Certo que Abraão, sendo um homem de fé, ele estava convicto que Deus o orientaria. E ele estava nesse negócio, fazendo com que Abraão pudesse escolher o melhor. Não pela aparência, mas por uma sábia escolha. Abraão não só demonstra desapego quanto aos bens, como também a confiança de que Deus continuaria provendo tudo para ele. A decisão de Abraão de se separar de Ló também destaca a importância de manter a santidade e a separação das influências pecaminosas. Por outro lado, Ló era bem ganancioso. Sua escolha pela área aparentemente mais favorável o levou a um território que era habitado por um pior grupo de pessoas. Ló se deixou impressionar com o que viu e escolheu conforme lhe pareceu, bem aos seus olhos. A escolha de Ló não foi uma escolha de fé, foi uma escolha carnal, segundo os seus próprios desejos. Ló faz a escolha do fértil Vale do Jordão, enquanto Abrão firma as estacas das suas tendas na terra de Canaã. Aquela terra que aparentemente era seca, sem produtividade, embora Deus tenha dito que ela seria a terra que manaria leite e mel. Algumas vezes, queridos, um bem aparente, mas escolhido precipitadamente, leva ao desastre. Nossas decisões, por muitas vezes, são influenciadas por alguma facilidade, quando parece que não teremos muito trabalho. Ou seja, nós escolhemos por aquilo que estamos vendo, pela facilidade que vai nos proporcionar, nós não teremos trabalho, então isso é favorável, e é isso que eu quero. Nem sempre é assim. Sobretudo na caminhada com Deus. Se nós olharmos o contexto da palavra de Deus, em todo o contexto da palavra de Deus, nós vamos perceber que em vários momentos, e se não todos, Deus conduziu o seu povo por caminhos totalmente difíceis, inóspitos e contrário àquilo que certamente nós, com coração humano, escolheríamos. Mas Deus leva ao contrário. Alguém já disse certa feita que Deus nos coloca na contramão do mundo. E penso que isso é uma verdade em determinados momentos. Comparando o que a gente vive, naquilo que nós temos que prosseguir na nossa caminhada cristã, nós estamos muitas vezes realmente na contramão do mundo. Ló estava resolvido a prosperar materialmente e não se importava com o que era apropriado fazer. Temos nesse capítulo 13 belíssimas narrativas ou maravilhosas lições. A fé de Abraão, no verso de 1 a 4, a humildade e a generosidade dele, do verso 7 a 9, confiança na provisão de Deus, de 12 a 14, bem como a advertência com respeito às escolhas feitas por aparências,
ou seja, escolhas feitas a partir de um olhar superficial. Existem alguns problemas que vão ou que podem dificultar a nossa visão, sobretudo a nossa visão espiritual, incapacitando-nos de ver claramente aquilo que está diante de nós. A falta de confiança em Deus, por exemplo, a falta de comunhão com Deus, o egoísmo, a cobiça, dentre outros pecados do coração, são impedimentos para uma visão espiritual. Na verdade, tais pecados são causados pela cegueira espiritual. Era o caso de Ló. Ló era um homem temente a Deus? Sim. Um homem justo? Sim. O próprio Deus dá testemunho na sua palavra sobre Ló. Porém, Ló não se preocupava em travar uma intimidade maior com Deus, como seu tio Abraão. E olha que ele estava na companhia do seu tio, poderia muito bem aprender isso, mas não, o olhar dele estava para outro lugar. Por essa deficiência, esse problema de falta de comunhão, de falta de uma fé, de uma confiança em Deus, muitos tomam decisões erradas. Por essa razão, eu digo que há um certo perigo em fazer escolhas apenas com base na beleza aparente das coisas. Há certo perigo em fazer escolhas apenas com base na beleza aparente das coisas. Eu não quero dizer com isso que não podemos escolher com base na aparência, na beleza. Afinal, beleza é algo atraente, né? Quem é que não gosta de olhar para coisas belas? É agradável aos olhos. O que não podemos é escolher somente com base nisso, mesmo porque o que torna realmente belo, alguma coisa bela ou belo, é um conjunto de coisas. Por exemplo, vamos pegar uma pintura ou uma obra de arte. O que as torna verdadeiramente bela é a estética. Ou seja, o que é a estética? É a harmonia das formas, das cores. É um conjunto de coisas, não é apenas uma observação. Porque o senso estético, ele busca investigar a essência da beleza. Por isso que você olha para um quadro, uma obra de arte, quem não entende, fica, não tem nada de legal. Mas quem está, vamos dizer assim, iniciado, aprendeu a contemplar isso a partir de um senso estético, vê uma beleza em um quadro de uma obra de arte que para você não tem sentido. Porque o senso estético, ele investiga realmente a essência da beleza, e não pela aparência, pela parte estética exterior, tá? Então, as coisas são avaliadas assim. Usando a linguagem filosófica, nós poderíamos dizer que Ló não tinha senso estético. Isto é, ele não tinha capacidade de apreciar e de julgar, de criar uma opinião ou um conceito profundo das coisas. Por conta de quê? Da sua intimidade com Deus. Porém, em linguagem espiritual, afirmamos que Ló não olhava as coisas e contemplava o futuro com a ótica de Deus, como fazia Abrão. Certamente porque em Ló faltasse uma maior comunhão com Deus. E do texto a gente percebe essa inércia ou essa inatividade de Ló em relação a buscar Deus. A gente não vê isso claramente, embora ele fosse um homem que aprendeu com seu tio a temer a Deus, mas não tinha essa aproximação. A comunhão íntima com Deus, queridos, aguça a nossa visão espiritual. A Bíblia, ela chama essa visão espiritual de discernimento espiritual. Em 1 Coríntios 2, 14 a 16, o apóstolo Paulo diz o seguinte: o homem natural
não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o homem que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas quem possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. É ter a mente de Cristo que vai nos conduzir a tomar decisão e fazer escolhas sábias com uma visão espiritual. O discernimento espiritual, ou a Bíblia chama também de sabedoria divina, nos ajuda a diferenciar o valioso do efêmero, do que realmente tem valor, daquelas coisas que é passageira, que não tem tanto valor assim. Não foi por acaso que o nosso Senhor Jesus Cristo usou a metáfora do olho em Mateus capítulo 6, verso 22 a 23. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas. Há implicações metafóricas no ensino de Jesus. Quais são essas implicações? O olho, no conceito de Jesus, nas palavras de Jesus, nessa comparação, o olho é equivalente ao coração. É do coração que procede os maus desígnios. Ele mesmo disse em Mateus 15, 19, porque do coração procede os maus pensamentos, morte, adultério, fornicação, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. A palavra de Deus nos exorta a guardarmos o nosso coração, tanto por conta do que Jesus falou, como também é do coração que procede as fontes da vida. Mas depende da minha intimidade, da minha comunhão com o Senhor. Depende do que está em meu coração, como está o meu coração diante de Deus. Isso vai fazer toda a diferença nas nossas decisões. Se os olhos não conduzirem à luz, o corpo estará em trevas, e com grandes trevas estarão. Ló, pelo que parece, não cultivava uma visão espiritual saudável. Por isso deixou-se levar pela beleza aparente daquele lugar. Foi seduzido pela concupiscência dos olhos. Foi hipnotizado pela beleza estonteante da planície do Jordão. Igualmente Davi, com a beleza de Batseba. Lembram disso? A diferença da contemplação está apenas no objeto, mas o método de contemplação foi o mesmo. A partir da aparência e do que está no coração. Outro exemplo trágico causado pela concupiscência dos olhos nós encontramos em Gênesis mesmo aqui, no capítulo 3, quando o verso 6, parte B, diz o seguinte: vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos. Escolha pela aparência, sem nenhuma atenção ou cuidado para aquilo que Deus já havia predito ou advertido. Eva também deixou-se seduzir pela beleza exterior do fruto proibido, em detrimento à obediência de Deus, ou à obediência a Deus. Precisamos ter uma visão espiritual saudável, bem iluminada, livre de obstáculos. Por isso, ou para isso, nós precisamos depositar nossa confiança em Deus e obedecê-lo, porque essa é a melhor forma de não errarmos nas nossas escolhas. Repetindo, depositar nossa confiança em Deus e obedecê-lo é a melhor forma
de não errarmos em nossas escolhas. Abrão, ao contrário de seu sobrinho, não se deixou levar pela aparência a beleza daquela terra, aparente a beleza daquela terra. Preferiu continuar confiando na promessa de Deus. Que Deus havia feito a ele, de dar uma terra que mana leite e mel. Por isso, aquela terra não enchia os olhos de Abrão, nem tocava o seu coração. Abrão não estava olhando para a aparência da terra, até porque, se ele olhasse para a terra de Canaã, ele não escolheria a terra de Canaã. Como o relato diz, era uma terra que ocorria secas, ali muito árida, enfim. Essa não é uma boa terra comparada às planícies verdejantes do Jordão. Então ele não escolheria. Mas a escolha de Abrão é baseada na promessa de Deus, na sua confiança, na sua fé, em que Deus não falha com a sua promessa. Abrão sabia que não podia se deixar ser guiado pelos seus sentimentos, nem pelo seu olhar, mas pelo próprio Deus e por sua fé nele. Uma coisa é certa, e Abrão sabia, que se aquela terra fosse a que Deus tivesse preparado para ele, com certeza Deus mesmo haveria de confirmá-la. Quando o olho está saudável, queridos, o corpo é cheio de luz. Todo objeto visto em suas cores e proporções são vistos em todas as cores e proporções verdadeiras. Mas se houver catarata no olho, malformação ou daltonismo, entendam isso como uma metáfora de pecado, todo o corpo estará cheio de luz turva, distorcida ou escuridão. Abrão tinha os olhos saudáveis. Sua visão espiritual o levou a contemplar pela fé a beleza da terra prometida. A diferença entre Abrão e Ló era que Abrão mantinha uma íntima comunhão com Deus. A comunhão com Deus forjou o caráter de Abrão, tornando-o um homem forte, perseverante, sensato, generoso, humilde e abençoado. Repetir, a comunhão com Deus forjou o caráter de Abrão, tornando-o um homem forte, perseverante, sensato, generoso, humilde e abençoado. A história prossegue. Por amor à sua aliança com Abrão, Deus usa de misericórdia para com Ló, livrando-o de ser destruído com Sodoma e Gomorra. Vejam o que essa história já nos ensina, essa narrativa. A diferença de cada uma das pessoas em relação às escolhas que deveriam fazer. E como deveriam fazer essa escolha? Baseado em que deveriam fazer? Nós vamos ver que as consequências, tanto de um para com o outro, são diferentes. A escolha de Abrão, que parecia ser a pior, tem um resultado melhor, porque estava baseado na sua fé e na sua comunhão com Deus. Ele não estava escolhendo pela aparência, mas sob a palavra de Deus. Enquanto Ló tomava decisões segundo ao que ele estava vendo, as facilidades, aquilo que ele poderia ter de vantagem, né? Tudo aquilo que ele pudesse ter. Então, a planície do Jordão foi mais satisfatória para ele
ao ponto até de cegá-lo de forma a ele não ver que havia outros povos perigosos ali. E que mais à frente, a sua ganância, o seu desejo de prosperidade vai fazendo com que ele avance as estacas da sua tenda até Sodoma e Gomorra, até chegar àquele ponto da história que nós conhecemos, quando Deus envia seus anjos para destruir Sodoma e Gomorra. E por misericórdia e graça, por amor à sua aliança, Abrão, Deus resgata Ló daquele lugar, antes de destruir a cidade. Então nós já aprendemos aqui que não podemos escolher nada nesta vida pela aparência, pelas facilidades apenas. Todas essas coisas são boas, são beleza, aparência, a facilidade, só que nós precisamos tomar um cuidado. Nem tudo que é fácil, ou talvez a maioria das coisas são fáceis, são duradouras, são valiosas. Existe mais valor naquilo que se custa a ganhar do que naquilo que se ganha fácil. O que se ganha fácil, na maioria das vezes, ou todas as vezes, se perde muito fácil. E aquilo que se luta, que se empenha, se esforça, se desgasta, se busca, tem muito mais valor. E muitas vezes, ou na maioria das vezes, é duradouro. Sobretudo no que se diz respeito a Deus, as suas bênçãos para conosco, a nossa vida para com Ele. E eu já quero até abrir um parênteses que me vem à mente: a própria vida eterna nos custou muito. Não em sentido como Jesus pagou, mas nos custa muito a perseverar para entrar na vida eterna. E vejam que a própria palavra de Deus diz que isto é eterno e é o mais valioso, é o verdadeiro tesouro que nós temos, que precisamos prosseguir na nossa caminhada e conquistar. É claro, espiritualmente, teologicamente, divinalmente, já foi decretado, já está estabelecido, já foi prometido para nós em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Mas não é por isso que nós vamos cruzar os braços e deixar a coisa acontecer. Na nossa caminhada cristã, precisamos observar alguns princípios e preceitos da palavra de Deus para que possamos caminhar sabiamente, para que possamos diminuir os sofrimentos na nossa vida, o sofrimento na vida de outros, possamos agradar a Deus em obediência a Ele e possamos estar fazendo o que Ele determinou que façamos. Ló teve um triste fim por conta da sua escolha, pela aparência. Preferiu tomar decisão pelo que o olho lhe apresentava, a aparência lhe apresentava, ao invés de confiar em Deus e obedecer a Deus, ao contrário de Abrão. E já chegando à conclusão, queridos, não apenas Ló, mas também Davi, Adão e Eva, e tantos outros personagens da história do povo de Deus erraram nesse ponto. Como também muitos servos de Deus no nosso tempo já caíram em pecado, já sofreram e estão sofrendo por conta exatamente dessa escolha feita por aparência, pelas vantagens que tal escolha possa proporcionar. Muitos já caíram, ainda hoje muitos têm caído neste mesmo pecado. A palavra de Deus nos diz que é pelos olhos que entra o pecado.
e enraiza no coração. Devemos purificar o nosso olhar em tudo, em tudo. Essa é a orientação da palavra. A narrativa de Gênesis serve como lembrete da importância da escolha, da convivência e do ambiente em que decidimos inserir a nossa vida. O ambiente que escolhemos viver e as companhias que selecionamos têm um impacto significativo em nosso desenvolvimento espiritual e moral. A narrativa também serve para nos lembrar das consequências que o pecado traz. Mesmo os pecados que foram cometidos por imprudência, por falta de vigilância. Não somente aqueles por vontade deliberada, por vontade própria, mas aqueles que também, por uma falta de vigilância, por uma negligência com a palavra de Deus, também eles vão trazer consequências, e gravíssimas. Não esqueçamos de Gálatas 6:7, não se erreis, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isto ele vai colher. Eu costumo dizer que todos nós caminhamos nesta vida com dois tipos de semente em nossas mãos. O terreno em que nós vamos semear é a nossa própria vida e o mundo. Uma semente má, que dá fruto ruim ou não dá fruto, e uma semente boa. Mas não apenas assim, separado. Essas sementes estão nas nossas mãos, juntas, misturadas. Se nós pegarmos essas sementes e lançarmos na nossa vida ou no mundo, qual que vai nascer? Ambas vão nascer. As ruins e as boas. Cabe a nós separarmos as sementes e lançarmos na terra as sementes boas, na nossa vida e na vida da comunidade, da sociedade, no local onde nós estamos inseridos. É nossa responsabilidade a semeadura, a escolha da semente, a qualidade, é a nossa responsabilidade. O crescimento, o fruto, compete a Deus. Se eu lanço uma semente ruim, não posso de maneira nenhuma esperar fruto bom. Eu vou colher fruto ruim. E quem vai colher sou eu mesmo e não outro. Talvez alguém que esteja muito próximo também sofra com isso. Haja vista a nossa família vai sofrer. Mas primeiramente sou eu que vou colher esses frutos amargos. Então as pessoas escolhem algumas coisas, ou coisas importantes, ou coisas que são significativas e deverão ser significativas para a sua vida a partir de uma beleza aparente, a partir de uma vantagem, a partir de um atrativo em alguma coisa, sem parar, sem avaliar onde realmente está a beleza, se realmente tem a beleza, se realmente aquilo é como parece ser, para se tomar uma decisão. Casamentos têm sido frustrados, causados decepções e culminam até o divórcio, porque foram baseados em escolhas aparentes. Namoros da mesma forma, a mesma condição. Não só isso, mas também empregos. Empregos que prometem bons salários, determinadas vantagens, muitas vezes ilícitas. Quantas escolhas feitas e decisões tomadas com base na aparência. Eu me lembro que
há muitos anos atrás, eu fiquei desempregado, eu fui funcionário do Banco Itaú, e tinha uma boa posição de chefia, e eu montei uma empresa, né? E hoje eu penso e vejo que aquela empresa não era a vontade de Deus para a minha vida. A empresa muito bem, começou muito bem aqui no centro de Nova Iguaçu, uma empreiteira, de uma construção civil. Fiz algumas obras, tanto aqui em Nova Iguaçu, principalmente em Belford Roxo, no Rio. Ganhamos a licitação do Banco Itaú, da TV Record, e naquela época, enfim, estava indo muito bem, mas não foi a vontade de Deus, por conta até daquele plano Collor, que a coisa não deu certo. Então, resumindo, eu fiquei desempregado, aproximadamente 3 anos, e muita dificuldade, muito aperto. A minha filha mais velha tinha 5 anos na época, e eu ia para o canto chorar quando ela pedia o pão, e eu não tinha, naquela época, 50 centavos para comprar o pão. E nesse período, irmãos da igreja arrumaram emprego para mim. Até ganharia razoável, mas era dentro de um baile funk para servir bebida. Não tem condição. E outros arrumaram outros empregos que não eram lícitos para um crente estar. Eu recebi o apelido de vagabundo. Eu não queria nada. E eu falei negativo. Deus vai me honrar. Apareceu outro emprego, que eu sempre atuei na área de segurança, e eu recebi um convite para ser um segurança de transporte de valores. Naquela época, num salário de hoje, ganhando em torno de, no mínimo, 5 mil reais, 6 mil reais, por aí. Só que eu não teria tempo para Deus. Eu teria que deixar o seminário que eu estava concluindo e não teria tempo para a igreja, porque eu trabalharia em escala. E teria hora para pegar, 6 horas da manhã. E não ter hora para largar, podendo dobrar direto. Naquela época, o movimento de coleta de transporte de valores era muito dinâmico, muito estressante. E quando eu me vi na possibilidade de deixar a igreja e o seminário, eu disse, não quero. Mas você vai ganhar tanto. Não quero. Ele não quer nada. Ele quer ficar na molezinha. E eu ali aguentando firme com a minha família, chorando aos pés do Senhor. Deus vai me honrar. E foram quase 3 anos nessa luta. Quando eu vejo um anúncio no Jornal do Brasil, o Globo naquela época. Guarda Municipal do Rio, inscrição para agentes da Guarda Municipal. Eu virei para minha mãe e falei, se eu tivesse dinheiro, eu ia fazer esse concurso. Minha mãe ficou quieta, saiu, foi na minha prima que mora na rua, pegou 30 cruzeiros na época e me deu, toma, vai fazer sua inscrição. Falei, onde a senhora arruma esse dinheiro? Fica calmo, vai fazer sua inscrição. Eu peguei emprestado. Eu falei, mas como vai pagar? Ela falou, Deus vai prover, tá bom. Fui, fiz a inscrição, fui lá fazer a inscrição, fiz a ficha. Chega em casa, a Marinalva fala assim, e aí? Eu falei, Deus disse que eu sou funcionário da guarda. E ele falou mesmo. Mas você nem fez prova, fez a inscrição, não... Mas Deus falou. Fui, fiz as provas, voltei para casa quase morto, que o exercício foi dentro do quartel de exército, arrochado. Eu vim para lá, vim de lá para cá, mesmo quase não chegando em casa, com o corpo todo dolorido. E ela perguntou, e aí? Eu falei, não, Deus confirmou que eu sou funcionário da guarda.
Você nem recebeu o resultado? Tá bom. Veio o resultado das provas. Foi classificado em 80º lugar. Ou seja, na posição 80. Tinha 500 vagas. E começou a minha trajetória. Dali Deus foi trabalhando. Na época o salário da guarda era um salário mínimo e meio. Depois foi progredindo, que tem uma progressão, e aí a gente foi, ali Deus foi caminhando. Então Deus honrou. Deus honrou. Eu paguei um preço, foi duro, foi. Ver a sua família passando a dificuldade, a necessidade. Você sendo taxado como quem não quer nada. Mas eu tinha o olhar em Deus. Deus vai prover para mim. Quando? Não sei. E Ele proveu. E não só proveu isso, mas foi me proporcionando. Eu fui passando em concursos, até chegar onde hoje eu me aposentei, graças a Deus, tranquilo. Poderia estar melhor se eu tivesse entrado alguns anos antes, que eu também não posso me queixar. O concurso que eu fiz, foi chamado 6 anos depois. Então eu perdi 6 anos de progressão. Poderia estar muito bem hoje, mas também não posso me queixar. Trabalho que me proporcionou qualidade de vida, tempo para a igreja, saúde física e espiritual, e me deu um crescimento muito grande com a obra que Deus havia comigo naquele lugar, porque também foi uma palavra de Deus, de que Ele me levaria para trabalhar com aquele pessoal, com traficantes e viciados, e ali eu pude ver Deus através do ministério de evangelização, de capelania, abençoar e transformar muitas vidas. Foram praticamente 20 anos que eu não teria aqui, um dia seria pouco para contar as maravilhas que Deus fez e de pessoas que estão transformadas hoje, estão na presença de Deus hoje, são servos de Deus hoje, exatamente por isso. Vale a pena. A história também nos ensina, queridos, ou melhor, o principal critério de escolha para as nossas decisões deve ser sempre a escolha espiritual e nunca critérios humanos, mundanos. O que Deus realmente quer, buscar entender o que Deus quer para a nossa vida, não só é no contexto espiritual, porque isso a Bíblia nos mostra mais claramente, mas naquilo que nós precisamos nos caminhar, produzir no dia a dia das nossas vidas, para que as coisas caminhem da melhor forma possível. Me parece que o servo de Deus, muitas vezes, ele desconfiar tanto em Deus, e essa suposta confiança faz com que ele faça as coisas de qualquer maneira, sem avaliar, sem pensar, sem buscar em oração, sem buscar a confirmação de Deus para aquilo. Ele simplesmente diz: Deus é comigo, e vai. E muitas vezes se dá mal, porque ele não teve o discernimento realmente de Deus, do espiritual, de que Deus queria aquilo. Então essa comunhão íntima com Deus precisa estar latente no nosso coração, na nossa vida diária, no nosso caminhar com Deus. A história também ela nos ensina sobre a graça de Deus, sobre aqueles que erraram.
Deus é misericordioso, Efésios 2:4 diz isso. Deus foi misericordioso com Ló. Deus será misericordioso com você, se você já errou e está sofrendo com isso. Busque a Deus. Busque intimidade com Deus. Se arrependa dos seus pecados. Confesse a Deus. Mude a sua visão espiritual. Confie nas promessas que Deus tem para você, ainda que aos seus olhos pareça impossível. Aplicação. Algumas. Avalie com mais cautela aquilo que você vê, para que a sua escolha seja segura. Estabeleça uma íntima comunhão com Deus. Leia mais a Bíblia. Infelizmente, o povo de Deus não é dado a uma leitura devocional. Quando muito, pega a Bíblia, quando o pastor pede para abrir e quando traz. Não se cultiva uma leitura devocional. Nós somos seres espirituais e, como ser espiritual, nós precisamos de alimento. E o alimento espiritual para nós é a oração e palavra de Deus. É o alimento para a nossa alma, o nosso espírito. Assim como se cada um de nós deixar de comer, beber adequadamente, nós vamos definhar, adoecer e até morrer. Da mesma forma, o nosso espírito vai definhando, vai morrendo, até se afastar. Nenhum afastamento da presença de Deus, nenhum afastamento da igreja se dá por outra razão, a não ser um distanciamento sucinto, assim, imperceptível quase, da igreja e da leitura da palavra. Começa com a deixar de orar, deixar de ler a palavra. Sair da igreja é a consequência. Não, mas eu tenho Deus, eu estou com Deus. Será? O que é estar com Deus? Dentro do conceito bíblico, dentro do propósito de Deus para nós. O que é estar com Deus? É simplesmente uma mera frase, eu estou com Deus? Ou é uma caminhada diária de estar ali experimentando e tendo experiências com o próprio Deus? O que falta a muitos crentes é experiência com Cristo, andar com Cristo, viver com Cristo, orar em Cristo e por Cristo, para Cristo, ou para Deus em Cristo. Essa vida de comunhão é que falta. E essa falta de comunhão é que vai fazer com que muitos crentes tomem decisões pela carne, pela aparência, pelo simples olhar, se encantar, ser seduzido e cair na artimanha do diabo. Mas a íntima comunhão com Deus nos preserva, nos prepara, nos capacita para estarmos atentos e não deixar-nos seduzir por qualquer coisa ou qualquer beleza aparente. Então estabeleça a comunhão íntima com Deus, leia a Bíblia, ore mais, venha mais à igreja, obedeça a Deus e confie nas suas promessas. Seja forte, perseverante, sensato, humilde e generoso, como Abrão. Essa intimidade com Deus vai nos tornar fortes para as adversidades, os enfrentamentos da vida, para os desafios que estão diante de nós. E olha que são grandes desafios. Não pense você que
a vida cristã, a nossa caminhada com Cristo vai ficar sempre nessa condição maravilhosa que nós estamos aqui. Queira Deus que sim, mas não acredito. A própria Bíblia diz. A qualquer momento nós podemos ser confrontados com uma perseguição. Perseguição já existe, de forma implícita, isolada, ali nos bastidores um pouquinho, mas ela está ganhando vulto. As leis estão sendo elaboradas nos bastidores para que o povo de Deus seja exterminado. Isso sempre aconteceu na história do cristianismo e não vai ser agora que não vai acontecer. É por muitas tribulações que compete a nós entrarmos no reino dos céus, diz a palavra de Deus. Então precisamos estabelecer essa íntima comunhão. Obedeça a Deus e confie nas suas promessas. Seja forte, perseverante. Tome cuidado com as aparências. Coloque diante de Deus, seja o que for. O que você vai fazer, seja o que for, que vai impactar na vida, na sua vida, na vida da sua família, na sua vida espiritual, na sua vida de comunhão com Deus, com a igreja. Pense, coloque diante de Deus, peça a Deus discernimento espiritual, sabedoria para tomar a decisão certa. Com certeza isso vai eliminar uma gama de problemas que a igreja enfrenta hoje. E eu digo a igreja de um modo geral. Tome cuidado com as aparências. O ditado de consenso social, senso comum, diz que nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que reluz é ouro. E eu encerro com o verso de 1 João 2,17. E o mundo passa, e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Cuidado com o perigo das escolhas aparentes, em detrimento a obedecer a Deus. Prefira obedecer a Deus. Por mais difícil que as coisas sejam, obedeça a Deus. Espere em Deus. Confie em Deus. Deus tem o melhor. Parece-me que muitos ficam preocupados. Quando será? Como será? Da onde vem? Não compete a gente. É segundo a vontade de Deus, no tempo de Deus, como Ele planejou. Não como eu quero. Por quê? Porque é a vontade dele que é boa, agradável e perfeita, não é a minha. A minha foi corrompida, corroída pelo pecado. Todo o meu ser está manchado pelo pecado, no sentido dessa constituição da qual, de ser humano. Claro que somos salvos, lavados e remidos pelo sangue de Cristo Jesus, mas ainda somos pecadores sujeitos à queda. Por esse motivo nós precisamos então vigiar mais. Cuidado com as escolhas. Seja você jovem, vai namorar, vai buscar um emprego, seja você adulto, alguma decisão que você tenha que tomar, ore a Deus, reúna a sua família, ore por esse propósito, por aquilo que você realmente deseja. Peça que Deus desvende diante dos seus olhos se aquilo realmente é bom ou não. Deus permite que nós façamos isso, e Ele quer que nós façamos isso, para que nós não erremos. A Bíblia diz: de que se queixa o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados.
Sofrimento é resultado de pecado, de negligência, de imprudência, no que tange a palavra de Deus, ao que Deus quer para nós. Sofremos por outras questões? Sim. Vivemos num mundo mau, onde as influências ruins acabam nos afetando. Mas disso, até disso, Deus está nos guardando. Ele está nos protegendo. E aconteça o que acontecer, ainda assim, somos vitoriosos. Eu ontem fui dar uma palestra e eu fui no carro meditando sobre essa questão de vitória. Que vitória, as pessoas falam de vitória, que vitória é obter alguma coisa, obter outra, isso, aquilo, realizações e tal. Pode ser vitória no âmbito humano, e realmente é no âmbito humano, mas se eu receber uma derrota humana, eu perdi, eu fui derrotado, eu não tive vitória. E aí me veio o texto do apóstolo Paulo na minha mente. O apóstolo Paulo diz que o morrer é lucro. O morrer para o crente é a maior de todas as vitórias. Pastor, mas ninguém quer morrer. Sim. E glórias a Deus por isso. Por nós não queremos morrer, nem Deus quer. Jesus veio para que nós vivamos eternamente. Mas esta vida nós vamos deixar. Existe uma vida sobremaneira excelente para nós. Então não há perda significativa na vida de um crente. Existem perdas temporais, passageiras, assim como muitas alegrias são passageiras. Mas a felicidade e a verdadeira vitória já está decretada. Apenas precisamos caminhar da forma como Deus deseja, em obediência e agradar a Ele, para que também possamos ter refrigério na nossa caminhada, confiando em Deus, se arrependendo de pecados cometidos, e que pecados que trouxeram sofrimento, choro, tristeza, dor no coração. É tempo ainda de se arrepender, de dizer: Senhor, eu fiz uma péssima escolha e por isso eu estou sofrendo, mas eu quero mudar, eu quero que o Senhor transforme tudo isso. Finalizando, um pequeno testemunho à parte. Aquela mulher que está ali, casado há 39 anos, ela, para todo mundo a gente não ia dar certo. Casamento difícil, às portas de uma separação. Eu orei muito a Deus. Senhor, eu não quero outra. Eu quero ela. Mas eu quero transformada. Não é como ela está. Porque não vai dar certo. Foram muitos anos, nem lembro mais. Até que Deus foi. E hoje ela é melhor do que eu pedi a Deus para mim. Não estou falando isso porque estou na frente dela, ela sabe disso. Deus transforma aquilo que possivelmente ou que aparentemente seria ruim em bênção. Vida de José, vida de tantos servos de Deus. Vamos orar. Pai Santo, nós te agradecemos por essa rica oportunidade. Aplica, Senhor, a tua palavra ao coração dos teus filhos. Termina aqui a nossa responsabilidade e reconhecemos pela nossa fragilidade, as nossas limitações, que talvez não alcancemos aquilo que é o objetivo deste momento, desta palavra. Mas a tua palavra
pelo teu Espírito Santo é viva e eficaz, é perfeita. Então é confiado na ação do teu Espírito que eu peço que o Senhor contemple a vida, o coração de cada um dos teus filhos, que abençoe a vida de cada um dos teus filhos, que eles possam, ó Deus, buscar a tua face, se arrepender dos seus pecados, pedir graça e misericórdia ao Senhor, mas que tomem uma trajetória de obediência, de íntima comunhão e fé contigo, para que possam assim, porventura, estarem livres de sofrimentos que poderiam vir como consequência de atitudes e escolhas insensatas. Que o Senhor abençoe a sua igreja. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Se os problemas parecem não ter solução, quando as mágoas inundam o teu coração, há alguém que atende a tua oração. Jesus Cristo, Mestre, Senhor, Ele é o dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é o dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Ele é o caminho, a verdade, a luz. Abre teu coração e recebe a Jesus. Tua vida é Cristo que agora conduz, pois é Ele teu Mestre, Senhor. Ele é o dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é o dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz. Ele vive pra sempre, Ele me satisfaz. Eu sou dele, a vida que Ele me traz é segura, pois Ele é Senhor. Ele é dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos